Muito obrigado. As leis da natureza baseiam-se no princípio do equilíbrio. A energia não pode ser criada nem destruída. O que entra de alguma forma também precisa sair. Essa verdade universal determina não apenas os processos físicos, mas também molda nossa compreensão de como o cosmos funciona, desde o domínio quântico até as maiores estruturas do universo. No século XVII? No século XVII, o médico italiano Sant'Orio dedicou-se a esse equilíbrio no corpo humano por meio de décadas de autoexperimentos. Durante 30 anos, ele registrou meticulosamente cada substância ingerida e eliminada, assim como seu peso corporal antes e depois de atividades físicas. Para isso, ele criou uma balança especial integrada ao seu local de trabalho. Dia após dia, ele acompanhava esse ciclo de ingestão e eliminação, uma perseverança rara na história da ciência. Surpreendentemente, ele constatou que a massa da eliminação era menor do que a dos alimentos ingeridos. Um fenômeno que inicialmente o deixou muito confuso. A comparação com uma fogueira, cuja madeira pesa mais do que as cinzas que restam, ajudou-o a ilustrar a situação. Essa observação levantou uma importante questão científica: para onde vai a massa que parece desaparecer? Sant'Orio tinha certeza. A matéria ausente seguia um processo até então desconhecido. Fim do século XVIII. No fim do século XVIII, cientistas naturais confirmaram a suposição de Sant'Orio em outro contexto ao descobrirem a lei da conservação da massa. A massa total realmente se conserva durante as reações químicas, seja no metabolismo ou na queima da madeira. Esse princípio fundamental revolucionou nossa compreensão da química e levou ao entendimento de que os átomos apenas se reorganizam, mas não podem desaparecer. A luz do Sol revelou um lado oculto do cosmos relacionado tanto ao experimento de Sant'Orio quanto à queima da madeira. A física nuclear do século XX nos mostra que a massa total pode, de fato, mudar. No núcleo do Sol, átomos de hidrogênio se fundem para formar hélio, sendo que a massa inicial é maior do que a do hélio resultante. Um processo que contrariava nossas ideias anteriores sobre a conservação de massa até o momento dessa descoberta. Só a revolucionária equivalência entre massa e energia de Einstein resolveu essa aparente contradição. A diferença de massa se transforma em pura energia na luz do Sol que aquece nosso planeta. Mas um mistério ainda maior esperava por sua solução. O que ocorre quando há um desequilíbrio no cosmos? A cosmologia moderna enfrenta uma descoberta surpreendente. Nosso mundo é composto quase exclusivamente de matéria, enquanto sua gêmea, a antimatéria, praticamente desapareceu. Um enorme desequilíbrio cósmico que coloca grandes enigmas para os cientistas. Curiosamente, nossa existência depende desse desequilíbrio. A assimetria, ou seja, o desequilíbrio entre matéria e antimatéria, é a condição necessária para o surgimento de estrelas, planetas e, por fim, da própria vida. De onde vem esse desequilíbrio que torna o nosso universo tão único? Por que a matéria domina de forma tão clara, enquanto a antimatéria quase não existe? E talvez o mais enigmático, por que o universo inicial parecia tão equilibrado? Para então, ainda assim, sair minimamente desse equilíbrio. Quem ou o que cria esse desequilíbrio e o que isso significa para a nossa própria existência? Como acabamos de mencionar, a introdução de Einstein. A equação mais famosa da física descreve a relação fundamental entre massa e energia, e é igual a m vezes c ao quadrado. Essa fórmula aparentemente simples contém uma descoberta absolutamente revolucionária para a época. O c representa a velocidade da luz no vácuo, uma constante universal que representa a maior velocidade possível no cosmos. Essa relação matemática não era apenas uma construção teórica, mas levou a uma compreensão totalmente nova da gravidade e do que chamamos de espaço-tempo. Ela explica como massa se transforma em energia e o contrário. Um princípio que nos permitiu entender melhor as estrelas, suas fontes de energia e possibilitou o desenvolvimento da energia nuclear. Essa equação foi a base da teoria da relatividade de Einstein e marcou o início do século XX. Um novo e totalmente diferente período da física.
Vamos voltar alguns anos antes do triunfo de Einstein. Menos de 20 anos antes da teoria da relatividade geral, Paul Dirac nasceu em 1902 em Bristol. Sua carreira acadêmica começou na engenharia, depois migrou para a matemática pura e concluiu o doutorado em Cambridge em 1926. O extraordinário de Dirac aparecia em seu pensamento preciso e linguagem exata. Anedotas relatam sua habilidade de fazer comentários perspicazes mesmo durante cochilos aparentes em palestras. Seu famoso conselho ao físico Niels Bohr, conhecido por suas inúmeras revisões de artigos científicos, foi: nunca se deve começar uma frase sem saber como ela termina. Essa abordagem metódica marcou seu trabalho científico na então jovem mecânica quântica. Quando Schrödinger finalmente publicou sua equação fundamental de onda em 1926, Dirac percebeu imediatamente sua principal fraqueza: ela não levava em conta os efeitos da teoria da relatividade. Uma lacuna que queria preencher. A análise matemática de Dirac resultou em uma das descobertas mais surpreendentes da física. A famosa equação I igual a mc2 estava incompleta. Sua equação expandida, que mais tarde levaria seu nome, revelou uma dimensão da realidade até então desconhecida. Os elétrons podiam ter energia positiva ou negativa. Essa descoberta matemática deixou muitos físicos intrigados, pois implicava a existência de um oceano de Dirac, uma região hipotética de estados de energia negativa. Esse trabalho teórico inovador levou à previsão da antimatéria. Um conceito que, a princípio, parecia tão fantástico que até mesmo Dirac hesitou em aceitar suas próprias conclusões. Alguns anos depois, no futuro, após Schrödinger, Dirac e outros grandes nomes da física. Em agosto de 1932, Carl David Anderson, jovem físico do Instituto de Tecnologia da Califórnia, fez experimentos para investigar a radiação cósmica. Seu arranjo experimental consistia em uma câmara de nuvem orientada verticalmente com 15 centímetros de água, cercada por um forte eletroímã com um campo de 25.000 Gauss. O centro do aparato era uma placa de chumbo de 6 milímetros de espessura, colocada horizontalmente e dividindo a câmara ao meio. Essa placa de chumbo servia como absorvedor de energia e permitia a determinação exata da direção do movimento das partículas que a atravessavam, pois, ao passar pelo chumbo, elas perdiam energia e sua trajetória mudava de acordo. A câmara de nuvens continha hidrogênio supersaturado, tornando visíveis as trajetórias das partículas carregadas por trilhas de condensação. Essas trilhas eram registradas por duas câmeras, permitindo capturas estereoscópicas. Analisando as placas fotográficas, Anderson encontrou uma trilha de partícula extraordinária que questionava todas as concepções físicas conhecidas. A trilha apresentava a espessura característica de uma trajetória de elétron, mas sua curvatura no campo magnético apontava na direção oposta. Através da medição precisa da curvatura da trilha antes e depois da placa de chumbo, Anderson conseguiu demonstrar que a partícula possuía carga positiva, mas deveria ter a mesma massa que um elétron. Uma análise detalhada das perdas de energia na placa de chumbo confirmou essa conclusão. A partícula perdeu cerca de 3 milhões de elétron-volts de energia ao atravessar o chumbo. As imagens estereoscópicas permitiram uma reconstrução tridimensional da trajetória da partícula, eliminando assim interpretações errôneas causadas por distorções de perspectiva. Outras séries de medições nas semanas seguintes, nas quais Anderson analisou mais de 1.300 imagens, confirmaram a existência dessa espécie de elétron carregada positivamente. Ele chamou isso de novo partícula, inicialmente de elétron positivo, depois de positron. Essa comprovação revelou que a matéria regular é complementada por sua antiversão. Anderson entrou para a história da física. Desde então, porém, se passaram 92 anos. Se existe o positron, então deveria haver também cada partícula elementar, cada átomo e cada molécula em sua variante anti. Existe qual partícula, o que o zoológico de antipartículas oferece? E será que poderíamos até criá-las e usá-las para gerar energia? A antimatéria é um reflexo perfeito da matéria que conhecemos, sendo que para cada partícula no universo existe uma antipartícula correspondente.
Esta assimetria fundamental aparece em todos os níveis da estrutura da matéria. O par partícula-antipartícula mais conhecido é formado inicialmente pelo elétron e pelo positron, como Anderson descobriu. Ambos possuem a mesma massa, carregam, porém, cargas elétricas contrárias, cargas elétricas. No nível dos quarks, o componente fundamental dos prótons e nêutrons, existem 6 variantes diferentes. Up, down, strange, Sean, bottom, top, up. Para cada um deles, existe um antiquark com carga elétrica oposta e cor invertida. Desses antiquarks surgem as antipartículas mais pesadas. O antipróton é composto por 2 antiquarks up e um antiquark down, enquanto o antinêutron contém um antiquark up e 2 antiquarks down. Uma particularidade são as partículas mediadoras das forças fundamentais. Enquanto o fóton é sua própria antipartícula, outras partículas mediadoras, como o bóson W, possuem antipartículas separadas. Essa estrutura simétrica da matéria e da antimatéria segue as mesmas leis físicas e se diferencia apenas nas cargas e propriedades quânticas. Essas partículas elementares permitem criar estruturas de antimatéria mais complexas, semelhantes à hierarquia da matéria normal. O exemplo mais simples é o átomo de antihidrogênio, no qual um positron orbita um antipróton, uma correspondência exata e em espelho ao átomo de hidrogênio normal. Cientistas também já criaram núcleos de antimatéria mais pesados. Os núcleos de antideutério são formados por um antipróton e um antinêutron. Núcleos de antihélio 3 têm 2 antiprótons e um antinêutron, assim como núcleos de antihélio 4 que contêm 2 antiprótons e 2 antinêutrons. Teoricamente, também seriam possíveis átomos de antimatéria ainda mais pesados, cujos núcleos seriam formados por vários antiprótons e antinêutrons, orbitados por um número correspondente de pósitrons. Esses antiátomos teriam exatamente as mesmas propriedades químicas que seus equivalentes de matéria. Uma molécula de antihidrogênio teria a mesma energia de ligação que uma molécula de hidrogênio normal. Teoricamente, seria possível criar estruturas complexas com antiátomos como com átomos normais. Com tanto conhecimento sobre antimatéria, não surpreende que poucas décadas após sua descoberta, tentaram criá-la. Isso pode ser feito de várias maneiras diferentes, mas sempre se trata de fornecer aquela energia extrema necessária para sua criação. Além disso, há também o desafio de controlar com precisão a formação em laboratório, exigindo infraestrutura técnica avançada. A maior dificuldade é a grande instabilidade dessa matéria exótica. Quando antimatéria e matéria se encontram, suas propriedades opostas se neutralizam e elas se dissolvem completamente em pura energia. Por exemplo, um elétron com carga negativa e sua contraparte positiva se transformam completamente. A liberação de energia é a mais eficiente conhecida na física, pois toda a massa das partículas é convertida em energia, conforme a fórmula de Einstein E igual a mxc2 convertida. A energia é liberada principalmente como radiação gama de alta energia. Isso não só representa um risco de segurança, mas também dificulta consideravelmente a observação e análise da antimatéria. Apesar dos avanços da comunidade científica no controle desses processos nas últimas décadas, as quantidades produzidas ainda são de poucos átomos ou moléculas. Vamos começar com a partícula detectada por Anderson em 1932. O positron. No Laboratório Nacional Lawrence Livermore, nos Estados Unidos, pesquisadores conseguiram, usando pulsos de laser ultracurtos e de alta intensidade disparados sobre uma camada finíssima de ouro puro, gerar pósitrons em uma concentração nunca antes alcançada. Elétrons acelerados interagiram com núcleos de átomos de ouro, gerando radiação gama de alta energia. No experimento, essa radiação se transformou parcialmente e espontaneamente em pares elétron-pósitron, conhecido como formação de pares. A eficiência desse método superou todos os métodos anteriores em várias ordens de magnitude. Um avanço ainda mais espetacular foi alcançado pela Universidade de Oxford em 2023 em colaboração com o Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear.
Utilizando o supersincrotrão de prótons, que acelerou prótons a uma energia de 440 gigaelectronvolts, foi possível gerar um plasma de elétrons e pósitrons com um rendimento impressionante de 1,5 vezes 10 elevado a 13 pares de partículas. Para colocar isso em perspectiva, uma energia de 440 gigaelectronvolts significa que cada próton individual é acelerado a uma energia que é 440 bilhões de vezes maior do que a energia que um elétron ganha ao atravessar uma voltagem de 1 volt. Um único próton atinge 99,995% da velocidade da luz e possui a energia cinética de um mosquito voando, o que representa uma quantidade enorme de energia para uma única partícula atômica. Se alinhássemos as partículas produzidas aqui como átomos normais de hidrogênio, teríamos uma cadeia de cerca de 1,5 milímetros de comprimento. Isso pode parecer pouco, mas para a antimatéria é uma quantidade enorme. Para comparação, o Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear produziu em toda a sua história apenas cerca de 1 bilionésimo de grama de antimatéria. Mas criar pósitrons é uma coisa. E quanto às partículas elementares mais pesadas? O marco inicial ocorreu em 1955, quando Emílio Segre e Owen Chamberlain descobriram o antipróton na Universidade de Berkeley, recebendo o Nobel em 1959. A particularidade do antipróton está em sua estrutura complexa, composta por 2 antiquarks up e um antiquark down, em uma correspondência espelhada perfeita com o próton comum. Apenas um ano depois, em 1956, Bruce Cork e sua equipe conseguiram descobrir o antinêutron no então já desativado acelerador de partículas Bevatron, em Berkeley. Mas a ciência queria mais. Em vez de procurar apenas partículas isoladas, agora buscava-se átomos completos. Um avanço nessa direção foi alcançado em 1965 por 2 grupos de pesquisa, um sob a liderança de Antonino Ciccitti no Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear e outro no Laboratório Nacional de Brookhaven. Ambas as equipes conseguiram, de forma independente, comprovar a existência de núcleos de antideutério. O deutério é um isótopo do átomo de hidrogênio com 2, em vez de 1, nêutrons no núcleo. Os sucessos seguiram até os anos 1970, quando passaram a produzir núcleos antimatéria mais pesados, como o antihélio 3. O ponto culminante provisório desse desenvolvimento foi marcado em 2011 pela produção de antihélio 4 pelo detector STAR. A criação dessas estruturas complexas exigiu enormes quantidades de energia e tecnologia de detecção extremamente precisa, já que os antinúcleos precisam ser detectados em frações de segundo antes que se aniquilem. Além da descoberta e criação de partículas individuais e átomos completos, existe outro mistério que persegue os cientistas até durante o sono: os neutrinos. Você pode imaginá-los como partículas fantasmas cósmicas. Eles atravessam objetos sólidos facilmente e quase não deixam rastros. Sua massa quase insignificante e sua extrema capacidade de penetração os tornam candidatos únicos para explicar a dominância da matéria. A cada segundo, cerca de 100 trilhões dessas partículas atravessam cada centímetro quadrado da Terra, incluindo o nosso corpo. Sua fraca interação com a matéria normal os torna extremamente difíceis de detectar. Mas exatamente essa característica pode ter-lhes dado um papel fundamental nos primeiros momentos após o Big Bang. Falarei mais sobre isso depois. A importância dos neutrinos aparece em uma notável assimetria de suas propriedades. Enquanto quase todas as partículas do modelo padrão surgem em versões destras e canhotas. Comparáveis às 2 versões em espelho de nossas mãos, os neutrinos apresentam um comportamento único. Em décadas de observações, os cientistas encontraram exclusivamente neutrinos canhotos e antineutrinos destros. Essa assimetria pode ser a chave para entender a dominância da matéria no cosmos. Se neutrinos destros, ou seja, neutrinos normais, não antineutrinos, não existirem, isso significaria que os neutrinos podem ser suas próprias antipartículas. Partícula de Majorana, um conceito conhecido. Alternativamente, neutrinos destros podem ter existido nos primeiros momentos do universo, mas desapareceram devido a processos ainda desconhecidos.
As pesquisas mais recentes sugerem que os neutrinos podem violar a simetria carga-paridade, ou seja, aquele princípio físico segundo o qual as leis da física permanecem as mesmas. A troca de partículas por antipartículas é chamada de simetria C, e a inversão das coordenadas espaciais é a simetria P. Nesse caso, os neutrinos destros teriam favorecido a formação de matéria sobre antimatéria durante o decaimento. Paralelamente, teorias alternativas estão sendo exploradas, incluindo a possibilidade de regiões isoladas de antimatéria no universo que até agora permaneceram desconhecidas. Como já mencionado, a aniquilação de antimatéria e matéria é o processo mais eficiente em termos de energia em todo o universo. Mas como armazenar antimatéria para utilizá-la na geração de energia? A produção de antimatéria já acontece há várias décadas, mas o seu armazenamento, ou seja, sua estocagem, apresenta desafios tecnológicos sem precedentes para a ciência. Por ser rapidamente aniquilada ao contato com matéria comum, a antimatéria exige sistemas de armazenamento muito complexos. Para antipartículas carregadas, como antiprótons, são utilizadas armadilhas de Penning, que funcionam por meio de um ajuste preciso de campos elétricos e magnéticos. Essas armadilhas precisam operar em um vácuo ultralavado extremo para evitar qualquer colisão com átomos residuais de gás. Antiátomos neutros, como o anti-hidrogênio, exigem sistemas ainda mais sofisticados. Armadilhas magneto-ópticas utilizam os momentos magnéticos dos antiátomos e criam, por meio de uma combinação de campos espelho e campos multipolares, um mínimo magnético onde os antiátomos podem ser aprisionados. Uma equipe de pesquisadores no Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear, que utilizou um laser de altíssimo consumo de energia para produzir anti-hidrogênio, conseguiu armazenar átomos de anti-hidrogênio por até 1000 segundos. O recorde absoluto pertence ao experimento TRAP no Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear, com um tempo de armazenamento de 405 dias para antiprótons. Essas conquistas exigem não apenas um alto consumo de energia, mas também uma supervisão contínua e estabilização das condições de armazenamento. Qualquer pequena perturbação, seja por variações de temperatura, vibrações ou influências eletromagnéticas, pode levar à perda imediata da antimatéria armazenada por aniquilação com as paredes do dispositivo de armazenamento. Com todas essas complexas exigências técnicas para a criação e o armazenamento de antimatéria, os custos reais são altos. A NASA estimou em 1999 o preço de um único grama de anti-hidrogênio em astronômicos 62,5 trilhões de dólares. Um valor mais de 1000 vezes maior que o orçamento do projeto Manhattan, criador da primeira bomba atômica. Esses custos exorbitantes resultam de vários fatores. Primeiramente, a produção exige instalações gigantescas de aceleradores de partículas, como o Grande Colisor de Hadrons no Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear, cuja construção e operação já consomem bilhões. A extrema ineficiência dos processos de produção eleva ainda mais os custos. O Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear produziu só 1 bilionésimo de antigrama de antimatéria, gastando centenas de milhões de francos suíços. Mesmo instalações modernas produzem só cerca de 10 milhões de antiprótons por minuto e a maioria se perde no processo. Abordagens inovadoras, como capturar antimatéria naturalmente presente nos cinturões de Van Allen da Terra, por exemplo, poderiam oferecer alternativas mais econômicas no futuro, mas ainda estão em estágio teórico. Produção e armazenamento industrial de antimatéria. A busca por neutrinos destros e talvez até mesmo a anulação das leis da natureza são descobertas e processos que parecem estar em um futuro distante. A existência de uma forma de matéria cujo simples contato provoca uma enorme liberação de energia e a conversão em pura energia parece algo assustador. Como seria um mundo onde a humanidade usasse antimatéria para gerar energia? Qual seria o impacto para nossa civilização? Talvez vocês imaginem naves espaciais interestelares gigantescas, movidas por reatores de antimatéria, viajando majestosamente pelas vastidões do infinito cosmos. Essas naves espaciais não estariam mais limitadas pelas fronteiras do nosso sistema solar, mas poderiam facilmente alcançar os planetas exteriores em poucas semanas e chegar a sistemas estelares distantes em poucas décadas.
Com tecnologia avançada, poderíamos colonizar planetas parecidos com a Terra a anos-luz e criar colónias humanas neles. Essa visão de um futuro em que a humanidade parte para as estrelas lembra os sonhos utópicos dos autores de ficção científica. No entanto, ela se torna mais próxima da realidade graças à ciência real da antimatéria. Apesar de tentador, esse futuro também traz grandes perigos. Usar a antimatéria como fonte de energia seria revolucionário e muito arriscado. A quantidade absoluta de energia contida em apenas 1 grama de antimatéria é tão gigantesca que até o menor acidente teria consequências catastróficas. Se uma usina de antimatéria falhasse, a explosão poderia superar tudo o que já vimos até hoje. As catástrofes de Chernobyl e Fukushima seriam incidentes minúsculos em comparação. Uma liberação descontrolada de antimatéria poderia destruir cidades inteiras ou até continentes. Mais preocupante é pensar que a antimatéria em mãos erradas pode virar uma arma inédita. A história da humanidade está cheia de exemplos em que tecnologias revolucionárias foram usadas para fins bélicos. Uma corrida armamentista por armas de antimatéria poderia lançar o mundo em uma nova era de incerteza e medo. Uma era em que o perigo da destruição mútua é onipresente. Controlar uma fonte de energia como essa exigiria não apenas conhecimento técnico, mas também um nível de responsabilidade ética e sabedoria que a humanidade ainda não alcançou. Apesar desses desafios, a antimatéria já faz parte das tecnologias médicas modernas. Vocês ouviram direito, a antimatéria é usada no diagnóstico médico. Um exemplo impressionante disso é a tomografia por emissão de positrons, ou tomografia por emissão de positrons, uma técnica avançada que permite criar imagens detalhadas do corpo humano. Nesse método, uma substância radioativa é injetada na corrente sanguínea do paciente, que emite positrons. Esses positrons colidem com elétrons nos tecidos do corpo e, durante sua aniquilação, são liberados raios gama. Esses raios são captados por detectores altamente sensíveis e montados em uma imagem tridimensional do interior do corpo. Essa tecnologia avançou muito o diagnóstico médico e permite identificar doenças como o câncer em um estágio inicial. Os exames de tomografia por emissão de positrons também são usados para estudar a atividade cerebral e descobrir quais áreas do cérebro estão ativas durante determinadas tarefas. Essa técnica, portanto, não só melhorou o diagnóstico, mas também ampliou nossa compreensão sobre o funcionamento do cérebro humano. Também no vasto cosmos, a antimatéria desempenha um papel central em alguns dos fenômenos mais grandiosos e impressionantes que podemos observar. Em explosões de supernovas, quando estrelas massivas chegam ao fim de seu ciclo de vida em uma explosão gigantesca, uma quantidade enorme de energia é liberada, incluindo antimatéria. Esses eventos explosivos são tão grandiosos que podem iluminar galáxias inteiras. Mais impressionantes são as colisões de estrelas de nêutrons, restos densos de estrelas extintas. Essas colisões são tão energéticas que geram ondas gravitacionais, distorções no espaço-tempo que hoje em dia podemos medir da Terra com detectores especiais. Ao mesmo tempo, nessas colisões também é liberada antimatéria. Jatos energéticos vindos de buracos negros supermassivos são especialmente enigmáticos. Essa radiação composta por partículas altamente energéticas, incluindo antimatéria, se estende por milhares de anos-luz e é uma evidência dos processos físicos extremos que ocorrem nos arredores imediatos desses gigantes cósmicos. Uma das descobertas mais notáveis nessa área foi feita pela NASA em 1997. Com o Observatório de Raios Gama Compton, cientistas localizaram uma fonte gigantesca de antimatéria que se estende por 3.000 anos-luz a partir do centro da nossa Via Láctea. Esse fenômeno, que parece uma gigantesca fonte de antimatéria, é como se fosse energia nuclear surgindo do nada. De onde vem essa antimatéria e o que exatamente a produz em quantidades tão grandes ainda não está totalmente esclarecido. Existem várias teorias, mas nenhuma delas pôde ser confirmada de forma definitiva até agora. No entanto, essa descoberta mostra que a antimatéria é mais comum no cosmos do que talvez pensássemos. Ela nos lembra que ainda temos muito a aprender sobre os processos fundamentais do cosmos.
E vamos falar sobre essas fontes galácticas de matéria mais adiante, em um capítulo separado. Apesar da sua presença no cosmos ou mesmo na medicina, a quantidade de antimatéria observável em comparação com a matéria normal é extremamente pequena e quase inexistente. Se matéria e antimatéria fossem perfeitamente simétricas no universo primitivo, teriam-se aniquilado e hoje o universo estaria vazio. Mas, por algum motivo, houve um pequeno excesso de matéria, o que permitiu que, após o Big Bang, restasse matéria suficiente para formar estrelas, planetas e, por fim, a vida. Essa pequena assimetria, que surgiu em uma fração de segundo após o Big Bang, é a razão pela qual existimos hoje. Ela é um dos maiores mistérios da cosmologia e da física modernas. Por que houve esse pequeno excesso de matéria? O que levou o universo a se desenvolver da forma como conhecemos hoje? A antimatéria ainda é um mistério. Desde a postulação de sua existência por Paul Dirac até sua detecção direta e até mesmo sua criação. A física e a astronomia avançaram muito no último século ao desvendar o zoológico de partículas. Para onde nossa busca nos leva? Na segunda parte, que será lançada em cerca de uma semana, vou levar vocês para os primórdios do cosmos. Vamos esclarecer de onde realmente pode vir o desequilíbrio entre a matéria e sua antivariante. Vamos conectar o grande com o muito pequeno e, no final, talvez até obter uma resposta. Deixem suas opiniões sobre este vídeo e tema nos comentários. Estou ansioso para ler o que vocês têm a dizer e desejo a todos um ótimo domingo à noite. Fiquem bem e vivam longos e em paz. Tchau!